Quase todo alimento que comemos hoje carrega duas histórias, a da matéria-prima e a da fabricação. Este episódio conta a segunda, as invenções, acidentes e engenharias que transformaram ingredientes em ícones. Da bancada do farmacêutico ao balcão do fast food, aqui estão as narrativas que explicam por que gostamos tanto do que gostamos. Antes de começar, origem pode significar coisas distintas. Para este episódio, consideramos 1. O momento em que o produto ganhou a forma reconhecível. 2. Os vetores industriais e tecnológicos que o tornaram massificável. 3. O impacto sociocultural que confirmou sua popularidade. 1. Hambúrguer. O hambúrguer moderno é um exemplar fascinante de convergência. Carne moída, prática muito antiga. Mais pão, mais rapidez. As raízes do nome apontam à cidade de Hamburgo, onde cortes de carne moída eram consumidos no século XIX. Já nos Estados Unidos, no fim do século XIX e início do XX, o formato sanduíche popularizou-se em feiras e lanchonetes, com múltiplas reivindicações de invenção em feiras estaduais e restaurantes familiares. A verdadeira revolução, porém, aconteceu quando empresários padronizaram tamanho, processo de cocção e composição da carne, e aplicaram logística industrial para baratear e uniformizar o produto. O hambúrguer deixa de ser apenas uma refeição e passa a ser um produto, receitas padronizadas, centros de produção, congelamento e sistemas de supply chain que garantem o mesmo sabor em milhares de unidades. 2. Refrigerante. A história do refrigerante começa numa bancada de laboratório. No século XVIII, Joseph Priestley descreveu métodos para infundir água com dióxido de carbono. Esse conhecimento foi capitalizado por empresários como Jacob Schweppe no fim do século XVIII. No século XIX, farmacêuticos vendiam tônicos gaseificados com extratos e remédios. A transição para a bebida de consumo massivo ocorreu quando marcas comerciais padronizaram xaropes, sabores e embalagens. A formulação moderna, xaropes concentrados, adoçantes e aromatizantes industrializados, permite produzir litros por hora em linhas automatizadas. O refrigerante é, portanto, um produto de química aplicada, marketing e logística. Um caso claro de como tecnologia e branding criaram hábito. 3. Chocolate. O cacau tem milênios de história na Mesoamérica, onde servia como bebida ritual e até como moeda. A transformação determinante para o chocolate moderno aconteceu na Europa com duas inovações do século XIX: processos industriais para separar manteiga de cacau e técnicas para misturar cacau em pó com açúcar, e posteriormente, leite, produzindo o chocolate sólido. Empresas europeias, sobretudo inglesas e suíças, desenvolveram prensas e misturas que tornaram o consumo acessível às classes médias, ou seja, do ritual ao chocolate de prateleira, houve transferência tecnológica, redução de custos e invenções de textura, exemplo, conchagem e temperagem, que definiram a experiência sensorial atual. 4. Sorvete. Versões de alimentos gelados existem há milênios. Neve aromatizada, misturas de leite e gelo, especialmente entre os persas, mas o sorvete como produto industrial dependeu de duas revoluções: refrigeração mecânica e formulações com estabilizantes. Até o século XIX, produtos gelados eram elitistas, com máquinas de refrigeração e depois, com processos de pasteurização, homogeneização e aditivos que controlam textura, o sorvete tornou-se um produto de massa. A indústria aprendeu a manipular cristais de gelo, a incorporar ar, overrun, e a usar emulsificantes para obter cremes consistentes mesmo em produção em larga escala. 5. Pizza. A pizza, como conhecemos, massa fina coberta por tomate e queijo, tem em Nápoles do século XVIII-XIX seu berço. A marguerita tornou-se símbolo, ainda que parte dessa história seja uma construção de marketing posterior. A verdadeira transformação industrial veio com a logística, fermentos padronizados, farinhas processadas, processos de resfriamento da massa, pré-assados e embalagens que permitem congelar e distribuir globalmente. A pizza passou de alimento de comunidades urbanas para produto industrial com adaptações culturais, diversos estilos, molhos, confortos locais. 6. Bolo. A noção de bolo existe desde muito tempo, mas o bolo moderno, fofo, areado, estável e entregue pronto só se consolidou com fermentos químicos, bicarbonato e fermento em pó do século XIX.
e com farinhas refinadas. Essas inovações permitiram misturas homogêneas e diminuíram a sensibilidade a técnicas domésticas. O passo seguinte foi a conveniência industrial. Misturas prontas, assadeiras padronizadas e coroamento por coberturas fabricadas. O resultado social: o bolo deixou de ser exclusividade de festas rituais e transformou-se em produto cotidiano e industrial. Devido a essas transformações, por mais que o bolo não tenha um país de origem definida, pode-se dizer que o Reino Unido e os Estados Unidos sejam os criadores do bolo moderno. 7. Bolacha ou biscoito. Originadas em pães secos para viagens, o biscoctus romano, as bolachas evoluíram com a tecnologia de moagem, fornos industriais e aromatizantes. No século XIX e XX, linhas de produção permitiram cortar, assar e embalar em velocidade. A combinação de vida útil longa, preço baixo e marketing infantil transformou bolachas em produto onipresente, da alimentação de soldados à lancheira escolar. 8. Chiclete. As primeiras gomas mastigáveis eram resinas naturais, sapodila, mastia, etc. A grande virada foi a adoção de bases sintéticas e a mecanização do corte e empacotamento a partir do final do século XIX e início do XX. Thomas Adams, nos Estados Unidos, transformou o chicle bruto em produto de consumo e patenteou máquinas de produção. Depois, vieram sabores, adoçantes e embalagens que permitiram transformar mastigar em ato de marca. Chiclete com bolha, chiclete diet, chiclete funcional. 9. Pipoca. A pipoca tem raízes ancestrais nas Américas. Vestígios arqueológicos indicam que povos pré-colombianos já a estouravam há milhares de anos. A tecnologia que a transformou em negócio foi a máquina de Charles Cretors, final do século XIX, que permitiu produção consistente e ambulante. E depois, a associação com cinemas e entretenimento que fez da pipoca um símbolo cultural. Na era moderna, otimizações genéticas e processos de embalagem, pipocas de micro-ondas, híbridos e snowflake, deram-lhe status de mercado global. 10. Queijo. O queijo talvez tenha nascido de acidente. Leite armazenado em bolsas de estômago fermentou e coagulou por ação de enzimas. Renete. Evidências arqueológicas e análises químicas indicam práticas de laticínio já no Neolítico, com achados datando de milênios antes de Cristo. A industrialização do queijo intensificou-se a partir do século XIX, com fábricas, pasteurização e uso industrial de cultivos padronizados, cepas de bactérias, além da criação de queijos processados para estabilidade e transporte em massa. Hoje coexistem artesanato tradicional e fábricas que entregam textura, sabor e vida de prateleira padronizados. Inventamos sabores ao mesmo tempo em que inventamos maneiras de torná-los onipresentes. Alguns desses atalhos nos libertaram do labor diário da cozinha, outros criaram novas questões sobre saúde, meio ambiente e cultura. Se esse episódio despertou curiosidade, comente. Qual invenção você acha mais brilhante? E qual mais perigosa? Se quiser, eu organizo uma parte 2 que aprofunde a química por trás desses produtos ou a história das embalagens. Inscreva-se para mais roteiros como este.